Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é Maristela. Eu confesso que se eu tivesse uma mesa com vocês, sentado e conversando, seria muito mais fácil. Porque deve ter mais de uma hora que eu estou tentando gravar esse vídeo, meus irmãos. Tem gente que tem muita facilidade, mas isso não é a minha praia, viu? Mas algumas vezes eu vou ter que fazer isso. E o momento é urgente, né? Já era para ter feito esse vídeo, mas só agora eu estou podendo realmente parar um pouquinho e compartilhar algo com vocês que está nos incomodando muito, né? A mim e aos irmãos que estão comigo na administração do grupo. Isso em relação às publicações pendentes que estão chegando no grupo. E são de pessoas que têm uma facilidade enorme de fazer lives. Mas é uma turma perigosa. São os profetas dessa última hora aí. Falsos profetas. Irmãos, vocês não têm noção. Eu nunca vi isso da forma que está sendo agora. É uma avalanche de lives de profetas, pseudo-profetas, e lives que dão aí de 1 hora a 3 horas, somente de revelações, de profecias. Ao meu grosso modo de dizer, né? Feitiçaria, macumbaria evangélica. Isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não está dizendo também que eu não creio nos dons espirituais. Creio, claro. O Espírito Santo fala, né? Ele continua falando, tem o dom da profecia, mas principalmente a palavra dele, a palavra do Senhor, é a verdade, é a profecia que nos exorta, que nos edifica, que nos consola. Somente a palavra de Deus, irmãos. E aquilo que o Espírito Santo nos falar, usando um pregador, uma pregação, um louvor, usando alguém, de qualquer forma, da forma que ele quiser falar, o Espírito Santo nunca vai nem ele vai ultrapassar aquilo que é dele, né? Foi escrito com o Espírito dele. Jamais. Né? Então, são profecias que não condizem. E nós temos um vasto assunto sobre isso na palavra de Deus. Então eu quero alertar os irmãos, né? São pessoas que estão mandando esses vídeos, essas lives, para serem publicadas no Vale de Baca. Isso nunca vai ser. Nós temos uma linha desde o começo e vamos seguir ela para a glória de Deus, onde nós amamos a verdade da cruz, a mensagem da cruz, a ação de Cristo, a ação da cruz na nossa vida, o Cristo crucificado. É este evangelho que nos salva, este evangelho que nos liberta, este é o caminho, não há outro caminho. Então, essas pessoas que estão enviando essas lives, se elas... muitos são só espectadores do Vale de Baca, né? Muitos só mandam publicações, mas nunca vão no grupo para saber o que está acontecendo. As pessoas estão precisando de oração, ler as mensagens que são postadas, não, mas só ficam mandando. Mas se por acaso uma dessas pessoas, né, de tantas que estão enviando, puder ouvir, né, se estiver ouvindo esse vídeo, vai ser uma bênção. Porque nós queremos te ajudar, minha irmã, meu irmão, né, a ser liberto dessa mentira, né, dessa feitiçaria. O que é a feitiçaria? A manipulação de poder. Né? São manipuladores, dissimuladores, pessoas perigosas, né, que estão usando de artifícios, de espírito de adivinhações. Às vezes são pessoas até sinceras, são sinceras, mas estão sendo usados pelo diabo. Estão sendo usados pelo diabo. E levam o nome de pastores, missionários, apóstolos. Mas nós vamos ver isso aqui na palavra. Pode ser até pessoas boas, né? Como diz, sinceras, mas vamos deixar de ser sinceros e sermos sensíveis. Há uma grande diferença entre sensibilidade e sinceridade, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e discernir essa voz, a voz que fala conosco. Amém, irmãos? É muito sério. Então, eu quero mencionar alguns textos aqui. Um deles é Ezequiel 14, onde Ezequiel vai dizer
que então alguns líderes de Israel me procuraram em minha casa, e essa foi a mensagem que o Senhor mandou entregar a eles: Filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos lá no... Tá gravando? Porque deu carga baixa aqui da bateria. Ídolos lá no fundo dos seus corações. Como posso permitir que eles venham me consultar? Diga-lhes, assim diz o Senhor: qualquer pessoa em Israel que adorar ídolos em seu coração e procurar a minha ajuda através de um profeta, receberá de mim uma resposta bem adequada aos seus muitos pecados de idolatria. Qualquer pessoa, agora versículo 7 ao 6, portanto, avisa Israel, assim diz o soberano, o Senhor: mudem de vida. Abandonem seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Qualquer pessoa que se afastar de mim, seja israelita ou estrangeiro, que viva entre o povo de Israel e adorar ídolos em seu coração, será duramente castigada por mim, se vier perguntar a um profeta qual é a minha vontade. Eu me voltarei contra essa pessoa, ela será destruída e servirá de sinal e exemplo para todo o povo de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E se por acaso o profeta der uma mensagem a uma dessas pessoas, fiquem sabendo que ele é um falso profeta. Eu o fiz cair na sua própria mentira e destruirei esse falso profeta do meio do meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Irmãos, nós somos idólatras. Os evangélicos são idólatras. Ídolos do coração. Como é difícil identificar esses ídolos. Porque qualquer coisa, irmãos, tem potencial para se tornar um ídolo do coração. E bem no fundo do coração. Difícil até de descobrir. Mas qualquer coisa, um sonho, um projeto, um ministério, uma imagem, uma expectativa, sua saúde, seu dinheiro, seu cônjuge, seu filho, seu namorado, sua namorada, seu corpo, qualquer coisa. Se você está colocando nisto expectativas, colocando nisso a sua felicidade, a sua segurança, atribuindo a isso poder de te fazer feliz, de te satisfazer, é seu ídolo, querido. É um substituto de Deus. E Deus está falando que se essas pessoas procurarem profetas para consultá-lo com ídolos do coração, ou seja, querendo ouvir uma profecia que vai ao encontro desse ídolo, né? Desse sonho, dessa satisfação, dessa essência, né? de que esse ídolo corresponda, né? Àquilo que você tanto quer. Essas pessoas vão aos profetas para ouvir aquilo que elas querem. Então Deus está dizendo aqui que vai permitir que elas ouçam, mas vão ouvir mentiras. Vai ouvir mentira, porque estão rejeitando a verdade do Senhor. Lá em Oséias 4, 6, o Senhor fala que porque meu povo está sendo destruído, porque não me conhece, porque rejeitaram a minha verdade, então eu os rejeito. Porque rejeitaram a minha verdade, eu os rejeitarei. Então, muitos têm rejeitado a verdade do Senhor. Não querem transformação de mente, não mudam de vida. Continuam sendo os mesmos idólatras, pecadores, fornicadores, adúlteros, mentirosos, manipuladores, invejosos, egoístas. Essas pessoas não passaram por uma transformação. Muitos não passaram por uma conversão. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. E um espírito de mentira está na boca de muitos profetas. Deus só vai cumprir aquilo que Ele fala. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Ele é fiel a Ele. Em outro texto, que está em 1 Reis, no capítulo 22,
Nós vamos ver uma coisa muito interessante, uma história muito interessante, quando Acabe e Josafá têm uma aliança, o rei de Judá e o rei de Israel, Acabe, e o rei de Judá, Josafá, numa aliança, um tempo de paz entre eles. Acabe pede a Josafá o auxílio dele, porque ele se lembra que os sírios ocupavam uma cidade que pertencia a eles, que é Ramote-Gileade. E então Acabe convida, Josafá para que o ajude com seu exército a recuperar essa cidade que pertencia a eles, Ramote-Gileade. Então Josafá se colocou à disposição, claro, vamos fazer isso. Mas vamos consultar o Senhor primeiro, vamos perguntar ao Senhor se é mesmo para nós irmos. Então aqui está no capítulo 22, verso 4. Então ele se virou para Josafá e perguntou: você mandaria o seu exército junto com o meu para tomarmos Ramote-Gileade? E Josafá, rei de Judá, respondeu: mas é claro, você e eu somos irmãos. Meu povo está às suas ordens, meus cavalos estão ao seu serviço. Aí Josafá fala: deveríamos primeiro perguntar ao Senhor para termos certeza do que Ele quer que façamos. Essa é a nossa vontade. É lícito, a cidade é nossa, mas, entretanto, vamos ver se o Senhor quer isso. Vamos perguntar ao Senhor se essa é a vontade dEle. Então Acabe mandou chamar 400 profetas e perguntou a eles: devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? E todos eles disseram, 400 profetas, sim, podem ir, porque o Senhor vai ajudar vocês a conquistar a cidade. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum outro profeta do Senhor? Eu gostaria de consultá-lo também. Ou seja, 400 profetas disseram a mesma coisa. 400 profetas profetizaram uma única coisa: podem ir, que o Senhor dará vitória a vocês. Oh, uau, glória a Deus, né? Uma multidão de profetas falou a mesma coisa. Que coisa, irmãos. Só que, pelo Espírito de Deus, Josafá pergunta se tinha mais algum profeta lá. Olha a resposta do rei Acabe. Sim, respondeu o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. Ele sempre tem alguma coisa ruim para dizer. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Ô, irmãos, pensa como é que ele se denuncia, né? Esse profeta tem ódio dele, porque ele só fala coisa ruim ao meu respeito, ele fala a verdade. Nós fugimos das verdades, as nossas verdades, nós temos fugido delas. Então chamaram Micaías, um dos profetas aqui chamado Zedequias, até ameaçou ele: olha, todos os profetas profetizaram uma coisa só, então faça você o mesmo. Então Micaías responde: tão certo como vive o Senhor, que vou dizer somente o que o Senhor me mandar dizer. Então quando ele chegou, versículo 15, quando ele chegou, estou lendo 1 Reis, capítulo 22, tá? O rei perguntou: Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? Ele disse assim: naturalmente que deve. Não perca tempo. Micaías disse a ele: o rei terá uma grande vitória, porque o Senhor vai fazer com que ele vença. E isso era o que o rei queria ouvir, né? Uma coisa boa. Mas olha o que o rei responde para ele: quantas vezes preciso dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Disse o rei. Então Micaías disse a ele:
Eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes homens não têm líder, que eles voltem em paz para suas casas. Virando-se para Josafá, Acabe disse a Josafá: Não te falei que isso iria acontecer? Ele nunca profetiza nada de bom, apenas o que é ruim. Micaías falou em seguida: Ouça mais esta palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e os exércitos dos céus estavam junto a ele, à direita e à esquerda. Esse texto é muito forte, irmãos. Então o Senhor disse: Quem é capaz de enganar Acabe, para que ele vá e morra no ataque em Ramote de Gileade? Várias sugestões foram feitas, até que finalmente um espírito se aproximou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O diabo. De que maneira? O Senhor perguntou, e ele respondeu: Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E o Senhor disse: Vá e engane Acabe, você será bem-sucedido. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor determinou a sua desgraça. Irmãos, Micaías até apanhou. Levou uma bofetada de um dos profetas, esse Zedequias, e foi preso, até que Acabe voltasse da guerra vitorioso. Só que Acabe não voltou vitorioso, ele morreu. Assim como Micaías tinha profetizado a verdade. Quantidade de profecia, falando a mesma coisa para você, não é sinal que é de Deus, meu irmão. Muito cuidado. Uma vez eu ouvi uma experiência de um pastor, ele não era pastor na época, era um jovem evangélico e tinha uma amiga, e os dois gostavam muito de profetas. Então eles iam de casa em casa para receber revelação, para receber uma profecia, um atalho para resolver os problemas deles. E ele falava que a amiga sempre era retirada do meio das pessoas e levada para um quarto isolado com a profeta. E uma vez ele perguntou para ela por que todo lugar que eles iam, o profeta ou a profeta tirava ela do meio e colocava ela longe para que não ouvisse, para que ninguém ouvisse o que ia ser dito. Ele perguntou e ela respondeu o seguinte, que porque todos profetizavam a mesma coisa, mesmo não conhecendo ela, eles profetizavam uma coisa só sobre ela. E era o quê? Ia ao encontro da idolatria do coração dela. E qual era a idolatria do coração dela? Um fetiche, uma paixão, apaixonada pelo pastor dela, casado, e ela também casada. E os pseudos profetas, enganadores, diziam a mesma coisa, um único espírito da mentira. Falava para ela que os dois iam ficar juntos, que os dois iam casar. Só que isso nunca aconteceu, irmãos. Deus nunca vai estar numa coisa dessa, que vai contra a vontade dele, a palavra dele, nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma visão vai contradizer aquilo que já está escrito, que já está posto sobre o fundamento, a palavra do Senhor, Cristo, a palavra viva. Jamais, nunca. O Senhor fala, Ele usa pessoas para nos consolar, para nos exortar, mas palavra que vem dEle, da palavra dEle. Então toma muito cuidado, meus irmãos, porque a linha desses profetas é uma só. Foi feito um trabalho de macumba, de magia negra, e não sei o quê, é sempre a mesma linha, a espírito de adivinhação, coisa que você já fez, já aconteceu com você. Os demônios sabem. O diabo ele não é onisciente, mas aquilo que já houve com você, ele sabe dizer. E aquilo que pode acontecer, ele pode supor, porque ele é uma velha serpente. Ele faz a nossa leitura, ele conhece as nossas fraquezas. E nós somos tentados naquilo que nós cobiçamos.
Então, muito cuidado com essa velha serpente, com esse espírito de adivinhação, com esse espírito de engano. Muito cuidado, meus irmãos. A palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, ele é suficiente para trazer a você a cura. Ainda que a sua Ramote de Gileade, mesmo que você tenha direito, mesmo que você seja lícito você pedir, pode ser que não seja a vontade de Deus para a tua vida. Então busque a vontade de Deus para a tua vida. Tenha uma mente renovada, seja transformado através dessa renovação. Busque esse entendimento, essa mente nova, para que você experimente de fato essa vontade do Pai para a sua vida, que é perfeita, que é boa e agradável. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Quem quiser colocar experiências abaixo desse vídeo, comentar, fica à vontade, tá? Discordar porque não entendeu alguma coisa, então fique à vontade, tá bom, irmãos? Eu fiz algo bem limitado aqui, muito sucinto, muito sutil, mas que possa ir ao encontro do teu coração em alguma área da tua vida e te libertar de toda mentira que você está vivendo, uma expectativa numa promessa que não foi feita por Deus. Então está na hora de você se relacionar com o Pai, buscar dele e buscar conhecer e prosseguir em conhecer mais o nosso Deus. Então não rejeite a verdade de Deus, porque se rejeitarmos a verdade dele, ele nos rejeita. Então o povo é destruído sim, porque não conhece a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.